paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. E hoje, na nossa viagem por esse quarto trimestre da CPAD em 2020, chegamos na lição de número 11, para a glória de Deus. Já alertando a você que a gente já está trabalhando para o primeiro trimestre da CPAD em 2021 e eu te espero por aqui em nome do Senhor Jesus. Vai chegar muita coisa boa para você em Cristo, tá? E o tema da aula de hoje, essa lição que foi comentada pelo pastor Alexandre Coelho, traz o seguinte assunto para a gente poder aprender junto hoje para a glória de Deus. A mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. A diferença que Jesus faz na sua vida. Que coisa boa, a gente vai aprender juntos hoje para a glória de Deus. Você sabia que existem duas maneiras de você interpretar o texto da mulher samaritana? E hoje eu vou comentar sobre uma dessas interpretações com vocês, tá bom? É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo, tá? Nota 10. Por favor, também deixa aí teu comentário, hashtag glória a Deus, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, tá? E claro que eu também quero alertar você que a gente está com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD, aonde você pode encontrar na nossa plataforma digital o esboço dessa aula, o slide para você dinamizar a tua ministração na escola bíblica, também um conteúdo à parte de tudo aquilo que eu ministro aqui para você, todos os versículos que eu cito, todo o esqueleto da nossa ministração disponível exclusivamente para quem é assinante do nosso site. Então entre e acesse, você vai ver que tem muita coisa boa para você, além de um novo curso também, que é o nosso treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical. Gente boa, a gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Você vai achar o site do Facilita, o link lá. Você vai achar também aqui na descrição todas as nossas playlists organizadas. O nosso Instagram também. Segue aí em nome do Senhor. Acompanhe também a nossa jornada pastoral. E eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Lembrando também, nota 10, que a aula de hoje tem o texto bíblico, tem alguns objetivos, alguns pontos. Então vamos deixar logo de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. A mulher samaritana, a diferença em que a água da vida faz. Quem é essa água da vida? É Jesus. A diferença que Jesus vai fazer na sua vida. E hoje nós temos uma interpretação muito legal para poder entender com você, à luz da palavra de Deus, dessa corrente teológica que vamos entender para ministrar para os nossos alunos. Hoje nós chegamos aí em João capítulo 4, que é um texto muito lindo. Mas antes, gente boa, a gente precisa ter algumas bases teológicas para poder trabalhar com os nossos alunos. A primeira é o texto do dia. Está em João capítulo 4, versículo 42. E a segunda é a nossa síntese, que vale a pena você ler com os teus alunos. A samaritana, em uma conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Jesus sacia a nossa sede espiritual. E nós temos também um texto bíblico para poder trabalhar com você. Está em João capítulo 4, versículo 1 ao 15. A base bíblica é importante, tá? Vamos então caminhar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica. No caminho para a Galileia. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Temos aí alguns objetivos para poder trabalhar com você. Antes de tudo, a gente precisa destacar alguma coisa aqui interessante para você entender à luz da interpretação desse texto. Olha, existem duas linhas de pensamentos que podem ser trabalhadas nesse texto sobre a mulher samaritana. Primeiro, a gente precisa entender que ela é reconhecida como samaritana. Seu nome não é ditado, não é dito na Bíblia. Ela é conhecida pela sua nacionalidade. Ela é samaritana. Pega isso. Outro detalhe também que você vai perceber à luz desses argumentos que nós vamos trazer. A linha de interpretação tradicional
olha para essa mulher como uma mulher prostituta. Essa linha ela é aceita em nossas denominações. Você observa essa mulher como uma mulher leviana, uma mulher prostituta, uma mulher que não tinha marido. Mas existe outra corrente de interpretação, e é nessa linha que eu quero seguir com você e vou explicar isso no decorrer da aula, que olha para essa mulher não como uma mulher leviana, não como uma mulher prostituta, mas olha para essa mulher como uma mulher que estava sofrendo a lei do levirato. E vamos entender isso na ministração de hoje. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma rota necessária para Jesus. João capítulo 4, versículo 4. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Primeiro a gente precisa recapitular o Antigo Testamento, especialmente o texto de Esdras, lá no capítulo 4, para entender sobre essa diferença entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos são aqueles que permaneceram vivos, que foram obrigados a se casarem por causa da perseguição dos assírios com povos pagãos, lá no Antigo Testamento. Daí então começaram a surgir povos mistos, que se localizaram ali em Samaria. Só que essa questão de misturar as pessoas, essa questão é vista no Antigo Testamento como algo ruim, como algo que perde o foco. Por exemplo, como a nação acabava com o povo, com a linhagem do povo no Antigo Testamento, destruindo a linhagem pura da nação. Por exemplo, se fosse judeu, se fosse judeu, que é o caso dos samaritanos, eram obrigados a se casarem com pessoas de outras nacionalidades, porque naquela época existia a cultura assim, que o judeu adorava o Deus vivo, o Deus El, mas um cananeu adorava, por exemplo, outras culturas, outros deuses, adorava coisas dessa terra. Um pagão, por exemplo, adorava, qualquer tipo de adoração que existia, qualquer ídolo. Quando se casavam, a religião se misturava. Então, era aceito exatamente práticas pagãs e, ao mesmo tempo, práticas religiosas que adorassem ao Senhor. Então, isso fica muito confuso no Antigo Testamento. Isso também é uma maneira de destruir a linhagem de um povo. Se a gente entende isso, a gente olha para Esdras capítulo 4 e a gente entende no primeiro retorno dos judeus que estavam cativos na Babilônia, que permaneceram fiéis e judeus, retornando para Jerusalém com a primeira leva, com Zorobabel, Josué e Josadaque, você percebe à luz da palavra de Deus que eles começam a restaurar o templo em Jerusalém. Só que no território já existiam alguns povos que permaneceram vivos, que ficaram conhecidos como os samaritanos. Os samaritanos eram povos que foram obrigados a se casarem com pessoas de outras nacionalidades. Ao mesmo tempo que eles liam a lei, isso é interessante a gente pegar aqui. O samaritano, ele lê a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros eram lidos pelos samaritanos. A religiosidade dos samaritanos é uma religiosidade real. Você encontra isso até mesmo no diálogo da mulher samaritana, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ela é uma religiosidade que existe. Porém, os samaritanos, ao mesmo tempo que liam a lei de Moisés, eles tinham uma visão liberal. Em outras palavras, eles adoravam outros ídolos. E isso era inaceitável pelos judeus. Então, no capítulo 4, você percebe que a rixa começa aqui. Eles se apresentam para ajudar Zorobabel e Josué na restauração do templo. Porém, Zorobabel e Josué colocam no seu coração em impedir os samaritanos de reconstruir o templo, porque isso era a missão dos judeus, como nós estudamos no terceiro trimestre, edição especial, classe de jovens e adultos aqui na EBD. E você percebe que essa rixa surge exatamente aqui. De lá para cá, os samaritanos e os judeus não se entendem. Então, os samaritanos começam a criar um altar de adoração e os judeus estão no templo adorando a Deus em Jerusalém. E aqui você percebe em João 4,4 como isso é importante a gente entender. Existia essa rixa religiosa, mas João 4,4 está escrito que era necessário passar por Samaria. Jesus não se importa com a rixa. Jesus não se importa com a briga que está sendo levada diante de séculos.
mas ele se importa com pessoas. É essa pegada que a gente precisa entender. Jesus se importa com aquela mulher que estava precisando de uma palavra, que estava com sede da presença dele. Ele se importa comigo e se importa com você, que está precisando de uma palavra, que está com sede também da presença dele. Avançando, gente boa, vamos então para o segundo subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma mulher trabalhadora. Você olha para a Bíblia e você percebe que a mulher samaritana começa a surgir nesse cenário. Um pequeno detalhe que a gente precisa observar aqui. Ela aparece neste cenário bíblico em João capítulo 4 em um horário fora do comum. Ela aparece exatamente ao meio-dia para poder pegar água, para poder levar água para sua família. Olha que interessante isso aqui. Era comum no costume bíblico que as mulheres, especialmente as jovens, fossem pegar água para sua família ao amanhecer, ao raiar do dia, porque a água ficava fria, ou ao entardecer, para pegar a água mais fria e ao mesmo tempo ter um número maior de pessoas acompanhando naquele processo. Só que agora, na narrativa bíblica, nós encontramos uma mulher que vai exatamente ao meio-dia, no período do sol escaldante, ao poço de Jacó, pegar água. Isso aqui já chama a atenção. Ela vai em um horário fora do comum, procurando não ser vista, procurando não ser identificada, se escondendo das pessoas. E é interessante porque a gente percebe algo especial nessa narrativa. Quem é que está lá no momento exato? Quem é que aparece quando a gente quer se esconder? Quem é que aparece quando a gente está com vergonha da nossa fraqueza, dos nossos erros, como a mulher samaritana, da nossa invalidez? Jesus. Jesus aparece no momento exato. Jesus aparece no momento exato para você. A gente precisa identificar que essa mulher é trabalhadora e ao mesmo tempo está enfrentando um grande problema. Ela procura ir ao meio-dia para não ser vista. Ela procura ir ao meio-dia porque está com vergonha. Mas ao mesmo tempo, quando ela está com vergonha, quando ela procura não ser vista, Jesus está observando tudo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 que ele é aquele que passeia no meio da sua igreja. Também está escrito em Apocalipse capítulo 1 que Jesus é aquele que tem os olhos de chama de fogo. Ele vê tudo. Ele está observando o andar daquela mulher, observando aquela mulher de uma forma especial. Ele olha para mim, para você também, de uma forma especial. Ele olha para o nosso coração, sabendo exatamente aquilo que precisamos. E Ele está lá no momento certo, no tempo marcado na agenda de Deus, no processo imediato em que Deus quer trabalhar no seu coração. Deus também quer trabalhar no teu coração de uma forma especial. Observe, quando Deus marca na sua agenda, Ele trabalha em teu favor. Você não espera. Você vai exatamente realizar o seu costume, pegar a água, em um processo em que ninguém te espera, em um processo que você não quer ver ninguém. Mas ao mesmo tempo, quando você não quer ver ninguém, está em um estado depressivo, Deus age em teu favor e Ele se aproxima para poder conversar com você. Avançando, gente boa, vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto de número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma mulher ciente dos costumes da sua época. É interessante que neste capítulo 4 Jesus cria pontes de evangelismo. Jesus se aproxima do poço. Ele está lá à beira do poço e a mulher está chegando exatamente ao meio-dia. E de acordo com a Bíblia, nós percebemos que essa mulher, ela entendia dos costumes da sua época. Ela sabe que ela é samaritana e que Jesus é judeu. Ela entende que uma mulher não poderia se encontrar com um homem sozinho. E é interessante a gente observar isso aqui. Jesus está lá. No seu primeiro olhar, o olhar da mulher samaritana, ela identifica o Cristo como um judeu. O olhar de nacionalidade, o olhar da barreira. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que Jesus cria a ponte. E qual a ponte que Jesus cria para o evangelismo? O evangelismo pessoal com aquela mulher. Ele pede água. E olha que interessante que nós podemos aprender juntos aqui, na prática do evangelismo.
Ele cria ponte de relacionamento. Antes de falar do seu amor, da sua graça e da revelação que ele é o Messias, ele cria um relacionamento. No evangelismo também precisamos criar relacionamentos como Jesus fez, na prática da pregação, na prática de demonstrar o amor de Deus, criar pontes. Ele pediu água, essa foi a ponte de acesso. Samaria, como nós sabemos, era uma cidade idólatra e ao mesmo tempo queria servir a Deus. Em uma perspectiva teológica, a turma lá era liberal. Eles queriam adorar a Deus, mas estavam dispostos a abrir mão de vários costumes da sua época, ao ponto de em Samaria ter um templo a Baal. Porém, Jesus trabalha em graça e misericórdia, em amor e favor de Deus para com aquela mulher, assim também como para mim e para você. Avançando, gente boa, entendendo essa interpretação, pegando esses costumes que estamos entendendo aqui, vamos para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a água para a vida eterna. Neste segundo ponto, nós vamos entender como Jesus cria esse relacionamento com a mulher e vamos entender também que essa mulher possivelmente está enfrentando a lei do levirato. Antes de tratar o primeiro subtópico, preciso explicar isso aqui para você. Existem duas interpretações, como eu disse a você. E a primeira interpretação é a tradicional, que olha para aquela mulher como uma mulher prostituta, uma mulher pagã, uma mulher que está afastada de Deus. Essa interpretação é aceita e a interpretação pode ser trabalhada nesta ministração. Só que eu quero trazer outra, de repente ela pode te ajudar. É a interpretação de entender que aquela mulher está sofrendo a lei do levirato. Por exemplo, existem linhas de pensamento que observam que os samaritanos obedeciam à lei de Moisés e ao mesmo tempo eram liberais. Mas vamos pegar que eles obedeciam à lei de Moisés. Tudo leva a crer no diálogo em que Jesus tem com essa mulher, que essa mulher é uma mulher religiosa. É uma mulher que conhecia da lei. Então, você já percebe exatamente que é diferente das prostitutas. Ela estava interessada em conhecer da religiosidade. Outra coisa que você vai perceber também, lendo esse texto, que no diálogo em que Jesus vai tendo com ela, e nós vamos trabalhar isso aqui com você, ela reconhece Jesus como judeu, como Senhor. Depois ela reconhece Jesus como profeta e reconhece Jesus como Messias. Jesus se revela para ela como Messias. A tal ponto de, no final do capítulo 4, essa mulher evangelizar Samaria inteira e Samaria acreditar na palavra desta mulher e vir ouvir a mensagem do Messias, que é Jesus. Então vamos entender a lei do levirato. A lei do levirato dizia o seguinte: se uma mulher era casada com um homem e se ela possuísse algumas posses junto com seu marido, porém, se não tivesse filhos deste primeiro casamento, se aquele marido viesse a morrer, por exemplo, pela questão de um problema de guerra, que era muito comum que existia naquele período. Os homens eram alistados e convocados para as guerras. Ela então deveria se casar com o irmão do seu irmão, o seu cunhado, porque os seus bens ficavam retidos em sua família. Ela perderia tudo, ela não tinha o poder, por exemplo, de negociar. Quem tinha o poder de negociar, comprar e vender era um homem. Então ela não poderia fazer isso se ela não tivesse um filho homem. Então tudo nos leva a crer que ela se casa com seus parentes, ao ponto de se casar com 5. E o 5º homem já não era mais dela, porque nessa cultura também defendia o casamento poligâmico. E aquela que se tornasse segunda ou terceira esposa não tinha mais a mesma autoridade da primeira. Quando ela se casava com o irmão, esse irmão teria que gerar filhos nela. Gerando filhos, ela então, se perdesse aquele marido, aquele filho então seria a garantia do seu sustento até o final da sua vida. Só que pela narrativa bíblica, tudo leva a entender que ela não conseguia gerar filhos. Estava tentando. Há interpretações que olham para essa mulher e observam essa mulher como uma mulher estéril, como uma mulher que não poderia gerar filhos. Por que eu estou explicando isso para você?
A gente percebe essa pegada aqui nessa interpretação, entendendo exatamente o que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo: me dá água. Ela diz: olha, eu não vou dar água. Se eu der para você a água que eu tenho, no caso Jesus dizendo para ela, a água viva, essa mulher então teria no seu interior rios, fluiriam vidas no seu interior. Nesse entendimento, vamos trabalhar agora o primeiro subtópico da aula de hoje. Onde, pois, tem esta água viva? João capítulo 4, versículo 10. Está escrito na palavra de Deus, à luz da Bíblia, que essa mulher então pergunta a Jesus onde ela encontraria essa água viva. É claro que ela está trazendo uma argumentação. Jesus está criando uma ponte evangelística. E se nós entendermos a lei do levirato, vamos entender que essa mulher então está começando a perguntar a Jesus, claro que sem intenção, perguntar a Jesus sobre essa água viva. Primeiro, para poder aliviar o seu processo de trabalho, de ir todo dia ao meio-dia pegar água. Segundo, existem pessoas que interpretam também essa linha de pensamento, entendendo que aquela mulher está entendendo a respeito da possibilidade de gerar filhos, da permissão para gerar filhos, da bênção de Deus para gerar filhos. Não é a linha de pensamento liberal que chega a dizer que Jesus, por exemplo, estava oferecendo seu sêmen para aquela mulher. Isso aí é uma heresia das bravas, não é isso. Mas é uma linha de pensamento que chega a dizer que aquela mulher, então, está perguntando a Jesus a respeito dessa água viva. E o argumento de Jesus é voltado exatamente para a espiritualidade daquela mulher. Então, se a gente entende essa pegada da espiritualidade, entende também a questão da lei do levirato, nós crescemos avançando em Cristo. Inclusive, o pastor Alexandre Coelho chega a dizer que aquela mulher olhava para o poço de Jacó como também uma dificuldade que ela tinha de pegar água. E ela entendia que essa água viva, então, iria saciar a sua sede. Na interpretação tradicional, nós entendemos exatamente aqui que Jesus é aquele que sacia a nossa sede. Jesus é aquele que nos sacia. Jesus é essa revelação. Então vamos pegar isso, tentando entender esse apanhado dessas linhas de pensamento teológico para trabalhar com os nossos alunos. O segundo subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Nesse segundo subtópico você percebe que aquela mulher é uma mulher que tem uma visão religiosa sobre Jacó. Ela conhecia a respeito da bênção de Deus sobre Abraão, sobre Isaac e o patriarca Jacó. Jacó que foi responsável por abrir aquele poço. Aquele poço era o poço de Jacó. E quando você percebe isso na própria leitura, no discorrer bíblico, você percebe que Cristo está dialogando com aquela mulher. Ele é maior do que Jacó, porque ele é aquele que tem a água da vida. Você percebe exatamente que aquela mulher está interessada em duas coisas. Possivelmente, nesta interpretação tradicional que nós já estamos trabalhando com você, de poder parar de buscar aquela água. Segundo, possivelmente também entender a solução dos seus problemas. E vamos caminhando, entendendo isso, compreendendo exatamente que Jesus está dialogando com aquela mulher em uma ponte evangelística, demonstrando exatamente que aquela mulher poderia ser um instrumento. Jesus está demonstrando a verdadeira água da vida, que é Ele, nessa revelação. E nós, como cristãos, precisamos então tomar posse dessa água viva, que é Jesus. Caminhando, vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Não tenho marido. Esse é o terceiro subtópico do ponto número 2, exatamente se encaixando na visão que estamos trabalhando com vocês sobre a lei do levirato. Nesse terceiro subtópico, Jesus então se revela para ela de uma forma especial e ela entende Cristo como profeta. Ela olha para Jesus e reconhece Jesus como profeta. E observe à luz da palavra de Deus que ela faz questão de dizer que ela não tem marido. Então Cristo conta exatamente a linha de trajetória daquela mulher. Porque na visão teológica da lei do levirato, poderia-se contar os maridos. Mas, por exemplo, se fosse prostituta, era incontável. Ela, por exemplo, deveria atender vários homens da sua comunidade. Não dava para contar. Mas se é a lei do levirato,
Se é uma mulher de bem que vai ao meio-dia buscar água, está tendo um encontro com Jesus, uma mulher que possivelmente, de acordo com algumas interpretações, era uma mulher que não poderia gerar filhos, ela reconhece-se Jesus como profeta, a gente entende à luz da palavra de Deus, então que Cristo é demonstrado nessa riqueza teológica aqui. Cristo é demonstrado como o Senhor, como aquele que tem toda a revelação na palma da sua mão. Cristo então começa a demonstrar para essa mulher que ele é Senhor, ele é maior do que os profetas. Os samaritanos entendiam sobre os profetas. Então você observa, ela reconhece Jesus como judeu, ela reconhece Jesus como Senhor, ela tem sede de Deus, ela reconhece Jesus agora como profeta. Então, à luz da palavra de Deus, você percebe que essa mulher é uma mulher que traz essa linha de pensamento. Tem duas interpretações aqui, você pode escolher uma das duas, tá? Eu estou trazendo para você como professor as duas. Existe a primeira interpretação, que é a tradicional, que defende que aquela mulher é uma prostituta. Já tivesse 5 rios que você tem agora não é seu, o que você tem agora não é seu. Essa interpretação é a linha tradicional que você já conhece. Mas existe a outra linha que olha para aquela mulher e vê ela como uma mulher de bem, porém que não poderia gerar filhos, que estava passando pela lei do levirato. Caminhando então, vamos para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Este é o verdadeiro Cristo. Agora, nesse terceiro ponto, nós vamos entender o impacto da mensagem de Jesus sobre aquela mulher quando ele se revela como o Messias. Ela se torna uma evangelizadora. Aqui entra a linha de pensamento que estamos demonstrando para você como segunda. Ela convence a cidade que Cristo é o Messias. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. Veja que és profeta. Em Samaria, Cristo realiza grandes proezas. Em Samaria, Cristo realiza grandes coisas. E a gente precisa observar, à luz da palavra de Deus, que os milagres de Jesus são especiais, que os milagres de Jesus são reais. E à luz da Bíblia, em Samaria, Cristo se revela diretamente como Messias. É a primeira declaração que nós encontramos. A mulher observa Jesus como profeta. E os samaritanos valorizavam os profetas. Essa mulher se rende à mensagem de Jesus. O seu coração está sendo quebrantado. O seu coração está sendo trabalhado por Jesus. Os samaritanos respeitavam os profetas do Antigo Testamento. Jesus tem uma revelação maior para aquela mulher, demonstrando que ele é o Messias que foi profetizado pelos profetas. O segundo subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte assunto: em espírito e em verdade. Esse aqui está localizado exatamente em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Quando aquela mulher pergunta para Jesus onde era o verdadeiro local de adoração. Isso aqui não é argumento de mulher prostituta, em algumas visões interpretativas. Tem gente que entende que é, mas a gente observa como uma mulher de bem aqui. Essa mulher procurava entender onde era o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. E Cristo então começa a dizer que a verdadeira adoração não estava presa em paredes, em locais como em Samaria ou Jerusalém, mas aonde estivesse um verdadeiro adorador que entregasse o seu coração para a sua presença. Como nós precisamos obedecer a Jesus e entender que esse Jesus se revela de uma forma especial na vida dessa mulher, assim também como se revela na minha vida e na tua vida. A gente pode perceber à luz da palavra de Deus que a revelação de Cristo como Messias é especial. E para fechar, o terceiro e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Vinde e vede. João capítulo 4, versículo 42. Cristo se revela como Messias e aquela mulher se torna uma missionária. Ela larga o cântaro e ela sai pela cidade anunciando exatamente em Samaria que Cristo estava lá, que ele era o Messias aguardado. Ao tal ponto de uma cidade inteira confiar na mensagem daquela mulher, na mensagem daquela primeira missionária. Os samaritanos vieram ouvir Jesus e Cristo pregou a palavra, falou sobre o reino. Pessoas foram libertas e alcançadas através dessa grande mensagem. Que palavra especial que temos aqui. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter edificado você com a aula de hoje. Um beijo no teu coração.
Te aguardo por aqui na próxima aula, se o nosso Deus permitir, se Ele quiser também. E eu espero que você possa ser um instrumento para a glória de Deus na tua escola bíblica dominical. Se você desejar o material dessa aula, entre, se torne um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Você vai ver que tem muita coisa boa para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje, nós finalizamos a lição de número 11. E te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 12. Lição que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica. Judas, quando a proximidade de Jesus não faz a diferença. Participar dos cultos, estar na igreja, não quer dizer que eu tenho um relacionamento com Jesus. Vamos aprender muito sobre isso na aula que vem. Eu espero que Deus em Cristo edifique você, que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Um beijo, te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser.